Essa com certeza é a parte mais crítica, eu diria, do operador de checkout, porque associado com a repetitividade, são dois fatores de riscos os mais penosos, digamos assim. Então, conforme a gente vai ficando experiente, tendo experiências na ergonomia, a gente vai fazer novas análises ergonômicas, a gente já bate o olho, a gente consegue ter aquele feeling, aquela memória de saber, nessa atividade, nesse cargo, que mais pega é isso e isso. E no operador de checkout é a manipulação de mercadorias por conta dos pesos e da repetitividade, e também a questão psicossocial, né? Porque tem cliente mal educado, às vezes o ritmo de trabalho está muito alto, a gente já vai falar sobre isso, e aí acaba pegando, né? A gente consegue identificar antes de analisar o que é mais o que com certeza, a gente não é regra, né? Cada empresa, cada cargo é diferente, mas a gente consegue ter esse feeling já, tem que dar atenção para isso. O que diz lá no anexo? Precisa evitar o uso de força excessiva ao manusear as mercadorias, adotando um ou mais dos seguintes itens. Então, todo supermercado, caixa, empregador tem que reduzir o uso da força excessiva, adotando um ou mais desses itens abaixo. Primeiro, negociar o tamanho e o volume das embalagens com os fornecedores. Então, todo atacadão, um supermercado tem os fornecedores que fornecem os produtos para vender. Então, hoje já está bem bacana isso, já tem um consenso muito grande. A maioria dos produtos já vem com embalagens fáceis de manusear, com pesos fáceis de manusear. Então já está, né, depois de anos de discussão, processo, etc., já tem embalagens bem melhores de serem manuseadas. Mas se tiver ali, por exemplo, uma queixa de um produto específico, vale a pena conversar com o fornecedor para ver se não tem como melhorar aquela embalagem ou diminuir em porções. Isso entra a parte do consumidor, que geralmente menores frações fica mais oneroso para nós clientes que compramos, mas tudo é questão de conversar. Nas análises que eu fiz, o pior, né, até hoje que a gente avaliou, eram os packs de caixa de leite, que vem 12 litros, né? Então, mais ou menos 12 quilos ali tem que ser manuseado. E aí, no treinamento de operadores de checkout, que você vai ver no último item, que é obrigatório fazer treinamento para todos os operadores, todos os caixas, no treinamento eu orientava nunca elevar esse pack de 12 quilos, né? De 12 litros de leite, sempre arrastar, porque o arrastar, ele exige menos força muscular, menos impacto, né? E sempre com contração do abdômen para proteger a lombar. Então, puxa o ar, começa a soltar, contrai o abdômen e aí puxa, arrasta esse pé. E outra coisa, item 3, formas alternativas de apresentação do código de barras ao leitor. Então, antigamente, ainda a gente encontra, mas não é tão comum. Tudo que passava no leitor pelo leitor tinha que pegar o produto e o leitor era fixo aqui, então tinha que levantar esse peso, trazer para o leitor e devolver. Hoje a maioria, isso é muito bom, a maioria dos supermercados, o leitor ele se movimenta. Tem uns que nem fio tem mais, né? Não tem nem cabo, outros têm um fio, então não precisa trazer esse peso para passar, né? O leitor vai até o peso, até esse produto, passa e aí ela arrasta para continuar. Esse 2, uso de equipamentos e instrumentos de tecnologia adequada, esse é um exemplo, né? O próprio leitor tem uma tecnologia, ele é adequado para buscar aquele peso e fazer a leitura do código de barras, não precisa mais ele levantar, manusear esse peso. E também disponibilidade de pessoal auxiliar quando necessário. Então, está tendo muita demanda de ensacamento, etc. Tem que ter equipe reserva para auxiliar. Tá? Outro item aqui, o empregador deve adotar medidas que evitem que o ensacamento de mercadorias esteja no ciclo ordinário e habitual dos operadores. Olha só, gente, no supermercado a gente tem o caixa, que é o operador de checkout, que é um cargo, e a gente tem um outro cargo que é o ensacador.
Então, o correto seria o caixa não ensacar, mas a gente sabe que na correria, às vezes não tem equipe, ou para correr ali com a fila, às vezes o cliente não ajuda, né? O caixa acaba fazendo. Não é um problema a questão jurídica ele fazer, mas o correto ergonomicamente era ele não fazer. Então, o que ele está falando aqui nesse item? Que precisa procurar medidas e adotar medidas que façam com que esse trabalhador não seja de forma ordinária, habitual, ele ensacar também, porque veja só a grande diferença que dá. Se ele passa a mercadoria, é uma vez, e aí ele devolve na esteira. Se ele passa, coloca e embala, é tudo dobrado. Se ele ensacar, é todo aquele peso, aqueles movimentos repetitivos em dobro. Então faz uma grande diferença ter alguém para ensacar. Por isso que uma dessas medidas, né, para não tornar isso habitual do caixa também ensacar, é manter no mínimo um ensacador a cada 3 checkouts em funcionamento. Então, se tem 3 caixas em funcionamento, o ideal é ter um ensacador cobrindo ali esses 3, no mínimo, tá? Uma outra medida, proporcionar condições que facilitem o ensacamento pelo cliente. Tenho certeza que a partir de hoje você vai fazer questão de sempre ensacar todos os produtos, né? Pode ser que você já faça isso, mas caso você não faça, você vai começar a olhar isso de uma forma ergonômica diferente. Você está ajudando e muito aquele caixa quando você, cliente, está ensacando, porque você está tirando o dobro. Se você não ensaca, ele está fazendo o dobro de movimentos repetitivos e manuseio de carga. Se você ensaca para ele está fazendo só a primeira etapa, que é passar no leitor e trazer esse produto para o lado de cada ensacamento, né? Então, isso realmente ajuda. Então, tem que incentivar, tem que ter uma área adequada para o cliente poder manusear. Então, nos projetos, tem que pensar na área de lá, que é do cliente, para ser acessível para ele poder ajudar esse trabalhador. E se tiver isso acessível, aí vai da pessoa, né? Se ela for empática, ela vai ajudar. E outras medidas que destinem para o mesmo fim.